E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou Sam Reis e estou aqui em Portugal gravando vídeos da nossa vida, do nosso dia a dia, de uma família de pai, mãe e 2 filhos. Uma criança de 4 anos e uma adolescente de 13. Então a gente vem trazendo vários assuntos aí concernentes ao nosso dia a dia e algumas curiosidades e assuntos que estão na moda ou na atualidade. Agora, eu gostaria de falar com vocês a respeito de alguns vídeos que até eu mesmo fiz. E a gente vê alguns outros YouTubers também fazendo. E vê alguns criticando porque a gente faz, outros elogiando porque a gente faz. Então, nós conseguimos agradar a todos. A gente agrada aqueles que não gostam, porque daí tem o que falar contra. E agradamos aqueles que gostam, porque daí tem informação para agregar. Bem, gente, como a gente sabe, num pós-pandemia, a República aqui de Portugal precisa sim de bastante mão de obra que esta aqui, os empresários e a economia no geral vai buscar internamente, e quando não encontra internamente, né, busca e solicita aí mão de obra estrangeira. Eu lembro que lá em 2018, ainda estava no Brasil, eu fiz 2 entrevistas para empresas aqui de Portugal, porque havia muita necessidade de profissionais da minha área, na área de engenharia, na área de projetos de máquinas, projetos de moldes, projetos de peças e projetos mecânicos em geral. Por quê? Porque apesar de ter disponibilizado essas vagas aqui em Portugal, elas não eram preenchidas e às vezes até mesmo ninguém se candidatava. Acontecendo que muitas das vagas elas eram colocadas à disposição, não eram supridas, depois fechava-se a vaga, depois de um tempo abria de novo. Tanto é que a pessoa que me fez a entrevista aqui em Portugal, eu não passei porque eu ainda estava no Brasil, obviamente, né? E quando eu cheguei aqui, há quase um ano e meio depois daquela entrevista, a vaga ainda estava aberta. Então, por aí tu tiras. Então, no que diz respeito à mão de obra, Portugal precisa sim de mão de obra. Tem vários setores que existe uma defasagem muito grande de mão de obra. Principalmente aquelas mais braçais, né? A construção civil, hotelaria, restauração, cuidadores de idosos, né? Limpeza, que são aquele tipo de profissão, sabe, que muitas pessoas não dão valor, mas que fazem o mundo funcionar. Fazem assim a sociedade funcionar no geral. Porque se não tem construção civil, não tem quem more em casas. As pessoas vão morar no relento, não conseguem melhorar as suas casas, estarem morando em casebres e tal. Construção civil, pilar da economia de qualquer país, né? Um dos pilares. Limpeza, se não houver limpeza, a gente mora aí em cidades sujas, ruas sujas, casas sujas, departamentos públicos sujos. Então, pessoal da limpeza, muito importante. Pessoal da restauração, se não tiver pessoal da restauração, a gente não tem onde comer fora de casa, né? Então, só teria que comer em casa, né? O pessoal do comércio, o pessoal do comércio tem que haver o pessoal que vende, o pessoal que atende bem, pega a pessoa, leva lá, apresenta o produto, diz o preço, vende e pronto, fez uma venda. Pessoal da jardinagem para arrumar os jardins, limpar os jardins, deixar a coisa bonitinha e tudo isso. Então, gente, eu queria deixar para vocês aí, só para vocês sentir um pouquinho da febre, medir um pouquinho da dificuldade que está tendo aqui em Portugal no que diz respeito à mão de obra. Vou deixar para vocês um áudio que eu fiz hoje de manhã, vindo do trabalho, da rádio Antena 1, onde que o tema era o seguinte: a falta de mão de obra para a área de construção civil. Então, apesar de tudo isso que eu falei, presta atenção nessa reportagem, que você vai tirar mais ou menos uma ideia bem legal de como é que está a demanda de mão de obra para a construção civil. Mas eu já digo-te já, não é isso se estende para construção civil, para hotelaria, para restauração, para jardinagem, para cuidador de idosos, para fábricas, para comércio, para tudo, gente, para tudo. Precisa-se de pessoas e de preferência pessoas qualificadas. Então, segura aí, escute só, veja esse vídeo, escute só a reportagem, claro, tá em português de Portugal,
Portanto, já vai exercitando também com essa reportagem o seu ouvir o português aqui de Portugal. Tá bem, gente? Segura lá. Baixo crescente. É desta forma que o setor da construção civil vive a falta de mão de obra. O problema já tem algum tempo, mas a pandemia veio agravar a situação. Afonso de Sousa. Filipe Pinto não tem dúvidas. Operadores qualificados, operadores de retroescavadora, um trolho, um carpinteiro, um forrageiro, está fora de questão de conseguir arranjar, não há no mercado, não há em lado nenhum. Filipe Pinto é o responsável da empresa Elias Santos Pinto, em Bragança, que trabalha em obras públicas e betão pronto. Conhece como ninguém o setor. Todos os construtores civis da cidade de Bragança praticamente são meus clientes e todos eles me transmitem diariamente, têm muita obra em carteira, que neste momento não têm capacidade para fazer e que precisavam de pessoal e que não conseguem arranjar pessoal em lado nenhum. E o problema da falta de mão de obra estende-se a todo o país. Não se consegue mão de obra e aqui em cima, uns porque estão no desemprego estão melhor, trabalham menos e recebem mais. Do Centro de Emprego em Vila Pouca de Aguiar, Mauro Gonçalves recebeu mais de 40 pessoas. Nenhuma quis ficar. Chegaram a vir ao escritório 41 pessoas e nenhuma quis ficar. Um conjunto de problemas que eles apresentaram que foi impossível contratar essas pessoas. Mauro Gonçalves é o proprietário da ASG, Construções e Granitos, de Vila Pouca de Aguiar. O também presidente dos industriais do distrito de Vila Real não prevê nada de bom com as obras que estão a chegar com o plano de recuperação e resiliência. As empresas não estão musculadas o suficiente e não têm capacidade para executar esses milhões todos para a Europa, porque não têm estruturas financeiras nem estruturas humanas para o fazerem. Um problema que chega principalmente às câmaras. Hernani Dias, presidente da autarquia de Bragança, diz que há concursos que ficam desertos várias vezes e exemplifica de uma ecovia. O concurso foi lançado 8 vezes. 8 vezes. Não havia quem pegasse na empreitada e tivemos de desagregar em pequenas empreitadas e depois sim já conseguimos 2 empresas que pegaram de facto na obra. Um problema que afeta sobremaneira todo o setor da construção civil de norte a sul de Portugal. É um tema que vai estar em destaque no Portugal em Direto de hoje.